Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Larissa, tudo bem? Em você? Tudo jóia. Como é que estamos Bom, aí? De certinho. sala. Boa noite, boa noite. Oi, Érica, estamos ouvindo, que legal. Muito Que bom. bom. Bom, vamos começar então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa. Eu sou diretora financeira da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, da UFJF-GV. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais da abordagem paliativista na comunidade, né? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz que vocês tenham se inscrito nessa oficina. E fico muito feliz com os paliativos sendo difundidos, né, tanto em meio acadêmico quanto na prática dos profissionais de saúde. Hoje a gente está aqui com a doutora Érica. Ela vai fazer uma breve introdução para a gente e depois a gente vai discutir um caso. Que todo mundo se sentisse bem confortável em abrir o microfone e para a gente poder construir realmente uma abordagem, uma conduta para o nosso caso, para a nossa paciente. Mas sintam Larissa, seu áudio está falhando. falhando. Deixa eu ver aqui se a minha internet está. Vou ficar segurando aqui. Não sei se é o meu aqui na recepção. Tá ruim, gente. Alguém falou que acho que é o fone, está Será? picotando. Deixa eu tirar. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. Vocês estarem aqui hoje. É, A doutora Érica é médica de família e comunidade, secretária-geral da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, coordenadora do Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos na Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, coordenadora da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, professora adjunta da Medicina da PUC Goiás e médica da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada, doutora, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, poder dividir um pouquinho do que você sabe com a gente. E pode ficar à vontade. eu que agradeço. Agradeço a todos aí a participação, o convite mais uma vez da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, da UFJF-GV, né? Tenho um carinho muito grande desse GV aí, da minha cidade também, as coincidências da vida, né? E fico realmente muito grata da gente estar aqui e agradecida e parabenizar pelo congresso, pelas palestras, oficinas de grande qualidade, né, que vocês criaram, tá realmente muito interessante. Bom, a gente vai falar um pouquinho, como a Larissa já explicou, né, vai falar um pouquinho sobre a abordagem do cuidado paliativo na comunidade, e aí eu vou fazer uma breve introdução para nortear um pouco algumas questões conceituais, e depois a gente abre para uma troca, na verdade, né? Para a gente perguntar e fazer aí um bate-papo. Tudo bem? Estão de acordo? Posso apresentar minha tela aqui, Larissa? Certinho. Fica à vontade, doutora. Tá, na verdade, deixa eu só abrir aqui porque ele fechou. Bom, já vem a minha tela? Fala aí, porque agora eu não consigo ver vocês mais falando. Vemos sim. Não vejo a tela. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Como é que a gente aborda, né? Como abordar o paliativismo na sua comunidade? A Larissa já fez a minha apresentação, então vamos lá. Bom, antes de ir para o como, né, dessa pergunta, será que como abordar? O porquê abordar?
por que será que a gente tem que abordar paliativismo na comunidade e o que a gente está chamando de comunidade, né? Vamos buscar aqui o conceito, o contexto, na verdade, da medicina de família, da atenção primária à saúde, que trabalha, então, esse contexto, né, tanto familiar, individual da pessoa, quanto a comunidade que ela está inserida. Então, o porquê será? Bom, um grande porquê é se a gente pensar na distribuição das causas de morte no mundo. Esse Atlas foi o último levantamento do Global Atlas de Cuidados Paliativos da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e traz uma série de informações, e aí, por isso aqui, a gente já entende que existe um grande número, uma grande porcentagem de pessoas, nesse caso aqui, né, de 66% das doenças correspondem a doenças não transmissíveis, a doenças que a gente chamaria de mortes anunciadas, né? É uma condição de saúde em que a pessoa vai evoluir a despeito do tratamento e ela vai evoluir com o tempo para a piora clínica e aquela doença muito provavelmente vai levar essa pessoa ao óbito, vai ser a causa da morte dessa pessoa. Essas são as doenças não transmissíveis. Então, são mortes anunciadas. Em algum momento, elas vão acontecer. E aí, um outro motivo, então, outro porquê da gente abordar cuidados paliativos é que dentro, então, dessas doenças não transmissíveis, a gente vai ter uma série delas, e se a gente pensar, então, de todas as pessoas que estão doentes, todos os adultos que estão doentes e possuem necessidade de cuidados paliativos no fim de vida, esse também é um outro gráfico, então, que está aí no Global Atlas, que possuem necessidades de cuidados paliativos, porque tem aquela tal doença não transmissível lá, então, dentro daquele grupo lá dos 66%, a gente vai ter, então, um importante grupo de câncer, que é geralmente o que as pessoas, né, quando se fala em cuidados paliativos, remete muita gente a pensar em câncer, sim, mas a gente vai ter um grande grupo, até mais, né, aqui no câncer 34%, mas se a gente pensar nas doenças cardiovasculares, 38,5%, pode-se dizer, por cento das pessoas que hoje estão doentes e com necessidade de cuidados paliativos, elas têm algum problema cardiovascular, algum problema pulmonar, né? Um DPOC, por exemplo, algum problema metabólico, um diabetes, AIDS, HIV, Alzheimer, demências em geral. E essas condições são condições frequentemente assistidas, presenciadas na atenção primária à saúde. E aí a gente volta lá para aquele nosso contexto da comunidade. São situações que a gente vê todo dia. Então, sabe aquele senhorzinho que a gente acompanha, que está lá na UBS, que vem, que você já conhece toda a trajetória dele, que ele tem uma insuficiência cardíaca chagásica, por exemplo, já de longa data, e aí ele está ficando mais fraquinho, ele está piorando, ele está reclamando um pouco mais dos sintomas, e você vê, mas é porque ele teve agora né, uma queda importante, ou ele teve realmente um declínio, porque alguém ou morreu, ou alguém se mudou, e vai atribuindo uma série de outras causas para o declínio dessa pessoa, mas não atribui a principal causa, que é a doença de base dela. E, apesar do tratamento, essa doença está avançando. Especificamente, se a gente está falando de doenças cardiovasculares, especificamente se uma insuficiência cardíaca, por exemplo, classe 3, classe 4, essa pessoa está numa fase final dessa doença já.
E aí a necessidade de cuidados paliativos para ela é iminente, é urgente. Mas ela não começou com essa doença agora. Ela começou com essa doença há 10, 12, 15, 20 anos atrás. Então, a gente tem a oportunidade, através da APS, né, através da longitudinalidade, que é um dos principais atributos da APS, de acompanhar longitudinalmente essas pessoas que têm aquelas doenças não transmissíveis e, portanto, mortes anunciadas. Então, essas pessoas precisam ter, né, precisa estar claro para a gente que elas têm uma bandeirinha amarela na nossa cabeça ou no nosso prontuário, ou seja onde for. Quando eu falo do seu fulano de tal, eu preciso lembrar que tem uma bandeira amarela lá na situação de saúde dele. E que aí ele vai precisar de cuidados paliativos. E a gente vai falar um pouco de como que ele vai precisar, como é que a gente vai levar isso, né? E nisso, repercutindo dentro de toda uma comunidade, vocês imaginam quantas pessoas daquela comunidade estão, então, sujeitas ou apresentam algumas dessas condições de saúde que fazem, né, nos despertam, precisa estar um alerta aí para a gente, de que elas terão necessidade de cuidados paliativos. Então, não é uma pessoa que morre de repente, nossa, não sabia, seu fulano morreu. Ele morreu e ele está avisando para o grupo, para o médico que o acompanha, né? E aí muitas vezes tem uma dificuldade da gente acompanhar na APS, mas ele tem o especialista dele lá e os dois não conversam, esses dois sistemas não conversam. Então a gente não sabe o que o especialista está propondo, e aí quando ele perde, por exemplo, agora no momento de pandemia, o acompanhamento, o segmento lá no cardiologista dele, ele volta aqui para a gente passando mal e você não sabe o que é que está acontecendo, né? Nossa, como avançou a doença, você se depara com uma situação onde às vezes você perde aquele acompanhamento, isso infelizmente acontece. E aí você vê que, poxa, declinou mais, piorou mais, essa pessoa precisa de cuidados paliativos. E assim vai para toda uma comunidade, né? O outro motivo, como é que a gente enxerga esses gráficos na vida da pessoa? Através dessa imagem. Quem já me viu dando aula, já viu provavelmente essa imagem em algumas das minhas aulas. Aqueles gráficos representam essa imagem. O atributo da longitudinalidade está representado nessa imagem. Então, são pessoas, são ciclos de vida que a gente está lidando, que em algum momento vai adoecer, vai ter, né, o diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, potencialmente ameaçadora da vida, independente do estágio que ela estiver, e que a gente vai precisar abordar cuidados paliativos para aquele indivíduo e para a comunidade que o cerca. Essa comunidade que o cerca pode ser um microcosmos, né, uma microcomunidade, entre aspas, representada pela família? Pode. Pode ser a comunidade mesmo, as pessoas próximas daquela comunidade, né, que representação social que aquela pessoa tem, que faz com que ela seja importante, com que ela seja conhecida, com que ela seja lembrada na sua comunidade. Seja ela uma comunidade bem próxima ali do seu território, da sua casa, ou seja uma comunidade como um todo mesmo, né? Então, é preciso a gente estar atento, porque é desta forma, né, e é através dos ciclos de vida, é através da longitudinalidade, que a gente tem que abrir o olhar e enxergar esses pacientes que, por vezes, estão invisíveis, estão sem ser percebidos. Eles estão sendo conduzidos como o seu fulano que tem aquela insuficiência cardíaca, o seu Beltrano que tem aquela insuficiência renal, o seu Dona Maria que tem uma demência ou tem câncer.
eles vão sendo, apesar de nós, na medicina de família, né, termos muito cuidado com o método clínico centrado na pessoa, mas muitas vezes para a rede, para o sistema especializado, eles são as pessoas que contêm essa doença. E aí fica tão focado naquela doença que não percebe que essa doença deveria estar tendo, né, por conta dessa doença, ele deveria estar tendo uma abordagem paliativista. Então, a gente falou um pouco do como, antes do como, e falamos o porquê. Mas antes do como e do porquê, o que são cuidados paliativos, né? O que quer dizer isso? Por definição, vocês já devem ter visto várias vezes a definição da Organização Mundial de Saúde. A última definição é a de 2002, embora tenha passado por uma revisitação aí de conceitos em 2017, e deve sair alguma coisa agora, algumas mudanças, mas assim, a essência é essa, né? Então, afinal, o que são cuidados paliativos? E aí, para a gente definir cuidados paliativos, para a gente conceituar cuidados paliativos, a gente tem que entender a proposta de cuidados paliativos, porque cuidados paliativos, gente, não é um diagnóstico. Ah, o paciente é paliativo. Não. A condição de saúde que ele tem exige uma abordagem paliativa. Cuidado paliativo não é um tratamento, agora ele vai passar por um tratamento paliativo. Não. Cuidado paliativo, o seu conceito, condiz com a sua própria filosofia, né? Tem a ver com a própria ideologia dos cuidados paliativos. Então, por definição, é isso, olha. Consiste em uma abordagem promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. Se a gente parasse aqui, ora, isso é conceito praticamente de saúde, né? O que a gente pretende com a saúde? O que é a saúde? É a melhoria da qualidade de vida, é mais do que a ausência de uma doença, é algo que precisa trazer qualidade, melhorias para a pessoa e para a sua família. É oferecido por uma equipe multidisciplinar. Em que situação? Diante de uma doença que ameace a vida, como? Por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, da avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas, sendo esses sintomas físicos, sociais, emocionais ou psicológicos e espirituais. Então, se a gente enxerga essas palavras que estão em destaque, essas frases que estão em destaque, e precisasse, mas o que é cuidado paliativo, afinal, né? Então tá, doutor, você faz cuidado paliativo, o que é isso? É uma abordagem que busca melhorar a qualidade de vida, diminuindo o sofrimento da pessoa. Vocês perceberam que não tem a palavra morte em cuidados paliativos? Vocês perceberam que não tem a palavra terminalidade em cuidados paliativos, né, em definição de cuidados paliativos? E há ainda, né, um entendimento equivocado, e às vezes da própria medicina, frequentemente, de que cuidado paliativo, naquele pensamento de que seria um tratamento, então é um tratamento que se dá a quem não tem mais nada para fazer, é um tratamento que se dá a quem está morrendo, é um tratamento que se dá à pessoa, ao doente terminal. Isso é absolutamente equivocado, isso é absolutamente desproposital, né? Cuidados paliativos, na sua essência, é muito além disso. Infelizmente, as pessoas nos procuram muito tardiamente, o que coincide muitas vezes com final de vida. E aí a gente precisa promover
cuidados de final de vida a partir desse conceito, a partir da busca do alívio do sofrimento, do controle de sintomas, né? Mas se a gente volta lá naquelas doenças não transmissíveis, lá naquelas mortes anunciadas, olha quanta coisa, quanto tempo a gente tem para trazer essa melhoria da qualidade de vida, esse alívio do sofrimento, essa identificação precoce, essa avaliação impecável, esse tratamento adequado para essas pessoas. E olha que a gente faz isso, né, como eu estava dizendo, nos chamam muito tardiamente. Então, a gente faz isso já numa fase final da vida, você imagina o que a gente pode fazer numa fase anterior a isso, numa fase onde a pessoa pode ter tempo, então, de rever e de realinhar a sua trajetória de tal forma a ajudar a aliviar esse sofrimento. E aí, quando a gente fala, você quer cuidados paliativos? Deus me livre, credo, doutora. Não, não vem com isso para minha mãe e para meu pai, não. Eles não estão morrendo ainda, não. Tá, então vou mudar a pergunta. E se eu te tratar, e se eu te conduzir, né? Se eu fizer uma abordagem com essa pessoa, com seu pai, por exemplo, para aliviar o sofrimento, qualquer que seja ele. E ao aliviar esse sofrimento, a gente melhora a qualidade de vida. Quem, eu pergunto, né? Eu desafio, quem, em sã consciência, vai dizer não para essa resposta, essa pergunta, desculpa? Quem vai falar assim, não, não quero isso, não, eu, hein? Melhorar a qualidade de vida, diminuir o sofrimento, né? Então, assim, essa proposta, essa ideia, esse conceito, ele é extremamente importante para que as pessoas entendam, né, absorvam, introjetem de que cuidado paliativo não é sinônimo de cuidado de fim de vida. A gente até faz cuidado paliativo em fim de vida, mas não é só isso. E aí, trazendo o que é, o porquê, a gente sim pode trabalhar o para quem são esses cuidados. Como eu disse, para todas aquelas pessoas que têm uma doença que ameace a vida. E aí, bem especificamente, a gente tem muitas condições, né? A partir da nossa formação, a gente tem condições de identificar minimamente 3 trajetórias de doenças não transmissíveis que levarão à necessidade de cuidados paliativos. Quais seriam essas 3 trajetórias, esses declínios, né, previsíveis? A gente vai ter, então, nas doenças oncológicas, neoplasias, né, no câncer. Aqui esse gráfico está falando só do declínio físico, né, no câncer. Então, como é que é o comportamento de uma pessoa que tem um câncer? Ele vive, não sei se dá para ver o meu cursor andando aqui, mas ele vive bem desde o diagnóstico por um bom tempo. Olha aqui, essa linha reta aqui quer dizer que essa pessoa não tem declínio, ou é um declínio tão sutil ao longo do tempo que nem se percebe. Por vezes ele nem lembra que ele tem câncer. Né? A tecnologia, a ciência, a medicina, de uma forma geral, evoluiu de tal forma que nos permitiu conviver com câncer. Né? O próprio câncer de próstata, que é um câncer arrastado, é um câncer que se vive bem, que você tem controle, que você tem uma grande chance de cura. Câncer de mama, de acordo com o diagnóstico, né, qual tipo de câncer, né, enfim, alguns outros tipos de neoplasias que faz com que a pessoa, olha, ela vive um bom tempo aqui, gente. Ela tem uma sobrevida que, a partir do diagnóstico, muito bom. Só que o câncer pode ter, né, e alguns dos cânceres têm isso de uma forma mais agressiva, o câncer, ele, no momento em que ele
metastatiza, né, em momento que ele avança, é um momento onde, opa, um sinal, não só a bandeira amarela estava aqui, mas a bandeira vermelha se coloca aqui, nessa curva. Porque a partir daqui, quando a pessoa estava vindo bem, com um declínio sutil, né? Um declínio que não estava trazendo disfuncionalidade, assim, uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa que estava levando a sua vida, né? Fazendo, de repente, as quimioterapias e tal, e conseguia ir bem. Mas por algum motivo, se esse câncer avança, se não responde mais ao tratamento, se piorou, ou se metastizou, né? A gente identifica aqui as metástases, esse declínio físico, ele acontece daí em diante muito rápido. E daí para o óbito, e daí para a morte, é muito rápido. O que a gente, então, tem que entender? Que é um paciente que merece, claro, toda a nossa atenção desde sempre, mas que daqui em diante a gente é aquela coisa de, nossa, foi muito rápido, né? Não teve muito tempo. Mas não foi uma questão de eu não sabia. Não foi uma questão de, nossa, mas que pena. Frequentemente, a gente vê uma distorção dessa interpretação, né, e os oncologistas, não que eles não devam, né, propor seus planos terapêuticos de forma alguma, claro, e é paralelo ao cuidado paliativo esse plano terapêutico, é paralelo ao tratamento modificador da doença, né? Mas entender que aquela situação é uma situação de risco, que em algum momento ela pode não mais responder. E aí, se a gente deixa para trazer o cuidado paliativo daqui em diante, dessa curva para baixo aqui, que é muito rápida, aí é aquela sensação de que eu não tinha mais nada para fazer, agora só tem cuidados paliativos, nós temos que correr porque vai morrer rápido. Né? E você perdeu um grande tempo de tratar de questões. Lembra que o alívio não é só físico, né? É espiritual, é psicoemocional, é social, e a gente perdeu um tempo muito grande para tratar dessas questões, com dignidade, com sinceridade, com honestidade, trazendo essa pessoa para o protagonismo da vida dela. Então, essa é uma das trajetórias. Uma outra trajetória daquelas doenças, então, não transmissíveis, é justamente a trajetória das falências orgânicas. Né? Nas falências orgânicas, no DPOC, por exemplo, as doenças pulmonares são frequentes, né? São bem prevalentes. As doenças cardiovasculares, todas elas, de uma forma geral, também são bem prevalentes, vocês viram lá no gráfico 38,5%. São doenças, então, que estão anunciando, que vem aqui, olha a linha do declínio, do comportamento dessa doença. Ela vem com uma funcionalidade relativamente boa, embora haja uma angulação aí, um declínio. E aí, em determinado momento, aquele paciente que tem uma ICC, ou que seja uma DPOC, ele exacerba, ele piora, ele faz uma infecção, ele faz edema, ele tem edema pulmonar, ele fica entra em insuficiência respiratória muitas vezes, né? Aí corre-se com ele para o hospital, vai para a UTI, leva, e aí se sai, se não sai, como é que está respondendo, ele entra numa exacerbação, em geral isso aqui é sinônimo de internações hospitalares, né? E aí, quando ele sai, se é que ele sai, quando ele sai daquela exacerbação, ele nunca volta para aquele mesmo nível de funcionalidade que ele entrou. Ele já está pior um pouquinho. Então, o cansaço, a dispneia está pior, e isso é sinal de alerta para nós. A fadiga está pior, a perda de peso está mais acentuada, né? A funcionalidade, de uma forma geral, desse paciente está pior do que era.
E aí vai por mais um tempo, até que ele exacerba de novo, ele tem uma nova internação hospitalar não programada, né? De repente ele piorou, volta para o hospital, interna, às vezes entuba, vai para UTI, será que sai, será que não sai, como é que está esse paciente? E ele sai de novo e volta numa funcionalidade ainda pior do que era antes. E assim vai até que acontece o óbito dessa pessoa, né? Em geral, frequentemente, o óbito desse tipo de trajetória acontece em ambiente hospitalar. E acontece numa dessas exacerbações. Pode acontecer quando esse paciente está em vigência paralela de cuidado paliativo, pode ser que a gente consiga conduzir aquela exacerbação em casa, ainda que o desfecho não vai mudar, a gente sabe que esse paciente vai falecer, mas a gente pode conduzir isso com controle de sintomas, sem com que a pessoa entre numa agonia muito grande, né, agonizar para morrer e toda aquela coisa horrorosa, ninguém quer isso, mas é possível. Agora, isso só é possível quando nós, profissionais, temos consciência da linha do tempo desse paciente, em que momento que ele está, a gente não sabe em qual desses bolsões, em qual desses vales aqui ele vai falecer. Eu costumo chamar esses vales aqui de vale da sombra da morte, lá do Salmo 23. E o nosso papel como paliativista é a continuação do Salmo, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, que nós sejamos, né? Aí, lógico, fazendo uma licença poética com Deus, mas que nós possamos ser a equipe que está ali com aquela pessoa, no Vale da Sombra da Morte. Se ele vai sair ou não, a gente continua com ele, né? Bom, então, trajetória das falências orgânicas, né, das doenças crônicas, foi essa. Isso precisa ficar muito claro. E aí, a terceira trajetória, dentro de todo esse contexto, vai ser das demências, né, e das fragilidades. E com o envelhecimento populacional, a inversão da nossa curva demográfica, daqui a uns tempos nós vamos ter mais idosos do que gente jovem, com a inversão do perfil epidemiológico, né, cada vez mais as doenças não transmissíveis, tomara, inclusive, né, que diminua as doenças, as causas de mortes violentas, as doenças infecciosas parasitárias, enfim. Então, essas doenças, né, que trazem aí no quadro demencial, as grandes demências, Alzheimer, a própria fragilidade imposta pela senilidade é uma outra trajetória que faz com que a gente entenda aquele nosso paciente lá da UBS como um paciente bandeirinha amarela. Eu preciso trabalhar paliativismo com esse paciente e com a comunidade que está no entorno dele. Então, é um paciente que, muitas vezes, quando tem o diagnóstico da demência, não é um diagnóstico fácil, até que bate o martelo e fala, isso é uma demência XYZ, frontotemporal, Alzheimer, corpúsculo de Lewy, enfim, qualquer que seja, em geral, ele já tem um diagnóstico com uma baixa funcionalidade, já é um paciente frágil, já é um paciente com alguns comprometimentos. E esse declínio dele é um declínio arrastado, né, dependendo do tipo de demência, pode até ser mais prolongado, mas é um declínio, pode até ser mais curto, desculpa, mas costuma ser um declínio arrastado, intercortado com algumas exacerbações. É um paciente que faz uma infecção urinária, porque ele está perdendo, ele já perdeu o controle esfincteriano, está usando fralda e precisa ter mais cuidado, tem algumas infecções mais recorrentes, seja urinária, seja de pele, na hora que ele fica acamado, ele faz úlcera de pressão,
a velha polêmica, né, a grande polêmica da alimentação, que a gente precisa de uma aula para discutir só isso, mas a alimentação nesses pacientes via sonda é proscrita, ela só piora a qualidade de vida e não muda o desfecho, mas enfim, então são pacientes que estão nos anunciando, é uma doença, falou, olha, está anunciando. E ainda que ele não tenha uma doença, mas ele tem uma fragilidade imposta pela senilidade, né, pelo envelhecimento. Por mais funcional que seja esse envelhecimento, e hoje cada vez mais o envelhecimento, busca-se esse envelhecimento funcional, né, com todas as medidas aí, não estou falando de anti-aging, eu estou falando de envelhecimento funcional, por mais que ele seja um idoso funcional, saudável, a gente sabe que o organismo não é a mesma coisa de um organismo de 20, 30 anos de idade. Então, ele tem algumas fragilidades e algumas potencialidades para essas exacerbações, para essas pioras. Então, esse é o para quem. E daí, eu acho que isso abre um leque de pacientes na cabeça de vocês. Aqueles pacientes que vocês estão acompanhando aí ao longo da vida acadêmica de vocês, seja, de repente, se já tem gente aqui que está no internato, e aí já tem uma convivência maior com certos pacientes, e às vezes até já viu esse paciente mais de uma vez num determinado ambulatório, quando está passando no ambulatório de especialidades, por exemplo. Lá no ambulatório de cardiologia, lá no ambulatório de pneumo, aquela pessoa que vem, né, faz um segmento ali, porque ele tem uma doença de base de uma falência orgânica. Ou, enfim, quem não está no internato, mas está lá na UBS, está acompanhando, e aí tem aqueles pacientes, os residentes, né, residentes de família, que tem uma gama enorme de pacientes, nós, médicos profissionais, que quer estejamos na atenção primária, terciária, ou nos ambulatórios, na atenção especializada, enfim, são para esses pacientes, principalmente, né, para esses, que a gente precisa ter um cuidado muito especial de falar assim, esse paciente é elegível a cuidado paliativo. Eu, profissional, estou pronto, estou apto a saber em que momento eu vou entrar com esse cuidado paliativo? Ou qual o peso desse cuidado paliativo? Porque, por definição, o quanto mais precoce, eu não gosto nem dessa palavra precoce, porque fica parecendo que é precoce, que é antes, né? Que é fora do termo, né? Eu gosto de entender que isso que a gente fala que é cuidado paliativo precoce, é cuidado paliativo na hora certa. Não é que ele é precoce. Se você está considerando de que eu preciso entrar com cuidados paliativos logo no começo, no diagnóstico de uma doença, isso não é precoce, isso é a hora certa. Então, são pacientes que precisam estar no nosso radar para que a gente possa conduzir essa trajetória, ainda que em conjunto, e preferencialmente em conjunto, do médico especialista dele, focal, né, de ambulatório, de algum lugar que ele segue, do oncologista, enfim, qualquer que seja o serviço que esse paciente esteja caminhando aí, né? E nós, médicos de família, e nós dessa especialidade que vê o todo, né, principalmente, nós temos essa obrigatoriedade, porque nós somos realmente treinados para isso, né, e é de uma grandeza tremenda, não que seja um domínio da nossa especialidade, né, uma reserva de domínio da nossa especialidade. Isso, para mim, é boa prática médica. Isso, para mim, deveria estar claro e fluido e acontecer naturalmente em toda e qualquer especialidade médica. Tanto a abordagem integral que a medicina de família propõe, quanto os cuidados paliativos. Mas como a gente vê que não é isso que acontece na prática, bom, então nós temos essa obrigação. A nós que temos essa formação, não nos é dado o benefício da dúvida, o benefício de ficar, será que eu vou? Não, você tem que estar atento e tratar desse paciente. Você tem que se apropriar dessa condição de tratar adequadamente esse paciente. Eu me estendi um pouco mais aqui porque eu quero reforçar isso para vocês. Isso é extremamente importante. Bom,
Finalmente, afinal, como a gente faz isso? E como, então, seja numa abordagem pessoal, numa abordagem comunitária, como que a gente pode trazer o cuidado paliativo? E aí, para que a gente tenha objetivamente uma forma de entender e de enxergar, eu trago aqui o exemplo de uma ferramenta que é largamente conhecida, amplamente conhecida, que é utilizada, é muito bem-vinda, especialmente na APS, porque ela abrange aí as condições muito frequentes da APS, que é esse questionário, né, essa ferramenta chamada SPICT, né, existem vários formuláriozinhos do SPICT, esse é o SPICT principal, mas existe um SPICT que a gente pode aplicar, por exemplo, para a comunidade, para a família, para o cuidador, para que ele identifique se aquela pessoa é elegível para cuidado paliativo, que tipo de condição que aquele indivíduo tem. Então, o SPICT, ele traz um primeiro campo aqui, onde você vai, na verdade, ele é, né, isso aqui, olha, um guia para identificação de pessoas sob risco de declínio, de deterioração, ou que estejam até mesmo morrendo. Avaliar esse grupo de pessoas para necessidade de suporte e de cuidados paliativos, né? Cuidados, como é que a gente vai inserir isso? Então, a gente vai procurar por indicadores gerais de piora da saúde. E isso aqui, gente, a gente pode treinar a comunidade, inclusive, para enxergar, para nos ajudar a enxergar esses pacientes. A gente pode transformar isso numa linguagem ainda mais clara. Eu não sei, provavelmente vocês não consigam ler aí do jeito que vocês estão vendo agora, mas depois essa aula fica disponível. O Spict é só digitar Spict na internet que vocês vão achar facilmente, né? Mas olha lá, esse paciente teve internações hospitalares não programadas no último ano, né? Poxa, ele estava indo bem, piorou, que internar. Passou 3, 4 meses, lá vem a pneumonia de novo, lá vem a infecção urinária de novo. Tem alguma coisa errada aí. Né? Ele não eram procedimentos, internações eletivas, então é não programada, precisa ficar o alerta. Esse paciente tem uma capacidade funcional declinando, está ruim, está limitada, ele passa a maior parte do tempo deitado ou sentado, mais de 50% do dia dele, ele está deitado ou sentado. Olha, esse paciente tem critérios, né, tem indicadores aí que nos chamam a atenção de que provavelmente é um paciente para cuidado paliativo. Esse paciente está dependente de outras pessoas para seus cuidados pessoais, né, por conta desse declínio físico, por conta dessa dificuldade, às vezes é um declínio mental, uma piora mental, ou mesmo porque já tem uma doença mental, é necessário dar cada vez mais suporte para o cuidador. Esse paciente é um paciente elegível para cuidado paliativo. Outra coisa importantíssima desses indicadores, esse paciente tem uma perda de peso significativa nos últimos 3 a 6 meses, ou, né, pode ser uma perda de peso acompanhada de uma perda de massa magra, de muscular, né, de índice de massa corporal. Esse paciente está mostrando para a gente que ele está fragilizando, ele está piorando, não é só porque ele está inapetente. Ah, não sei, não está querendo muito comer, ele está declinando. Então, é um critério de chamar a atenção, né? Um indicador de piora de saúde. Esse paciente possui sintomas persistentes, apesar do tratamento otimizado da doença de base, então, ok, ele tem uma insuficiência cardíaca, a gente já usa todo o protocolo para insuficiência cardíaca, e a gente já usa não só o protocolo, como o protocolo na dose certa. Esse paciente não está em subdose de nada, ele está tomando
Beta-bloqueador ele está tomando, espironolactona ele está tomando, muitas vezes a própria furosemida, quando precisa, ele está tomando um IECA, ele está fazendo tudo bonitinho, e ainda assim ele está piorando, ele está apresentando sinais clínicos de piora, esse paciente é um paciente elegível para cuidados paliativos, né? E, por fim, esse último quadro, essa última parte aqui desse quadro, é se a própria pessoa, o próprio paciente ou a família solicitam, né, buscam por cuidados paliativos. Falam ou desejam, ou, né, manifestam que desejam a limitação ou interrupção de um tratamento de base, né, um tratamento convencional, talvez, porque não está fazendo sentido, não está proporcional. Então, esse aqui fica muito claro, né? Essa pessoa precisa de cuidados paliativos. Então, esses indicadores são extremamente importantes para que nos despertem. E isso aqui é uma ferramenta, nesta parte desta ferramenta, que a gente pode usar em conjunto com a comunidade. A gente pode, inclusive, treinar os nossos técnicos, né, de enfermagem, as nossas enfermeiras, e por que não, até alguns ACS que tenham, possam ser treinados aí, para identificar esses pacientes na nossa comunidade. Então, dá para a gente trabalhar melhor essa ferramenta. Um outro campo, então, que o SPICT traz, que seria esse segundo campo aqui, né, de procurar por indicadores clínicos de uma ou de mais condições avançadas. E aí é que vem, né, as doenças de uma forma geral. Já é um paciente com câncer, que está com uma capacidade funcional em declínio devido à progressão da doença. Ou é um paciente que tem demência ou fragilidade, que está incapaz de vestir-se ou comer sozinho, está reduzindo a ingestão de alimentos, tem dificuldade de deglutição, tem incontinência urinária fecal, né, dupla, muitas vezes começa uma incontinência e se torna dupla incontinência, está incapaz de manter um contato verbal, enfim, os critérios aí que estão demonstrando esse declínio. Se é um paciente de uma doença neurológica, de uma doença progressiva, né, as doenças neurológicas progressivas, por exemplo, muito frequentemente as escleroses múltiplas agressivas, as ataxias cerebelares, ou as doenças em função de sequela de acidente vascular encefálico, né, as doenças, enfim, que vão trazendo um comprometimento muito grande. E aí, de acordo com essas características de cada uma dessas doenças, câncer, demência, doença neurológica, doença cardiovascular, respiratória, renal, hepática, então, são grupos de doenças que têm alguns critériozinhos que a gente já sabe que são critérios de doença avançada, que colocam essa pessoa numa fase da doença de terminalidade. Depois da fase da terminalidade, isso vai avançando, ela vai para uma fase que a gente chama de fase final de vida. Depois da fase final de vida, ela avança ainda mais para aquilo que a gente chama de processo ativo de morte, propriamente dito. Então, aqui nos ajuda a identificar. E aí o terceiro campo do SPICT é de revisar um cuidado atual e planejar o cuidado futuro. Então, o que a gente tem para fazer? Vamos revisar o plano terapêutico, tem alguma coisa para otimizar, tem alguma coisa para melhorar, tem algum encaminhamento que precisa ser feito, tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, precisamos trabalhar a diretiva antecipada desse paciente, diretiva antecipada de vontade. Seu fulano, o senhor já pensou sobre a sua própria morte, sobre a sua terminalidade, sobre o seu fim de vida? Como é que a gente vai levar isso? O que é importante para o senhor? Quais são os seus valores? Quais são as suas preferências? Eu preciso saber, enquanto sua médica e a comunidade que está ali por perto, para que a gente possa te oferecer um cuidado proporcional ao que é coerente com a sua verdade, com o seu sagrado, com a sua vontade, né? Então, e
tudo isso é extremamente importante, muito importante. E o SPICT é uma ferramenta que vai nos ajudar tremendamente a identificar esses pacientes. Bem, tudo bem, pessoal? Falem aí alguma coisa. Vamos tentar agora passar para a segunda parte, o segundo bloco. Está todo mundo me ouvindo? Estamos ouvindo. Alguém tem Ok? alguma dúvida, gente? Todo mundo acompanhando? Acho que sim, né? Tá todo mundo acompanhando. Acompanhando. Tá. Vou fazer um negócio aqui para eu diminuir os ruídos. Vamos ver se o sinal da internet não fica ruim com isso. Bom, então vamos lá. A gente vai tratar então de um caso aqui para imaginarmos uma pessoa elegível então para cuidados paliativos e como é que a gente abordaria isso na comunidade. Estão vendo a tela? Estamos. Então, olha lá, qual que é a situação? A dona FRS é uma mulher viúva, de 78 anos, tem 3 filhos, tem o diagnóstico de doença de Alzheimer há 6 anos. Ela se apresenta na estratégia de saúde da família trazida por familiares após perda acentuada do peso. Lembra lá do SPICT? Perda acentuada do peso, aumento dos episódios de incontinência urinária, febre de 38,5 de início no dia anterior, que cede ao uso de dipirona, mas retorna após cerca de 6 a 8 horas. A filha mais nova é a familiar que mora com a mãe e mostra um estado de sobrecarga física e emocional, assim como ansiedade e medo em relação à situação. Olha esse cenário, tá? Vai imaginando isso aí. Em consulta com demais membros da comunidade, a médica de família responsável pelo cuidado na ESF em questão, há 6 meses, observou manifestação de luto antecipatório nos vizinhos da paciente. Quando procurou saber mais sobre o caso, descobriu que a senhora tomou conta da maioria dos filhos das vizinhas quando crianças, hoje com idades em torno de 20 a 30 anos. Ela sempre foi ativa nas festas da comunidade e trabalhava na farmácia da região como balconista. Em consulta individual anterior, a cuidadora de FRS já havia demonstrado sintomas de transtorno depressivo e ansiedade, causada principalmente pela falta de convívio com outras pessoas que não a mãe, além de negação a qualquer sintoma apresentado por esta, ressaltando sempre que mãe está ótima, vai viver mais tempo do que eu. Essa é a situação. Esse é o cenário. Cenário extremamente frequente para a gente. E aí agora é a hora da gente trocar figurinhas. Eu vou voltar aqui para a gente poder ver vocês e vou ver se tem jeito de deixar só essa tela aqui compartilhada. Eu nem sei se tem. Vamos ver aqui. Acho que não, né? Eu tenho que deixar ela toda. Vocês estão vendo o que agora, gente? A gente consegue te ver e consegue ver o slide também. Ainda está no slide, nesse slide aqui. É porque eu queria ver Aham. vocês também. Mas para eu ver vocês, acho que eu tenho que sair, né, da apresentação. Eu vou pedir para alguém abrir o slide aqui, que aí você Deixa consegue. nesse, deixa nessa última tela, só para ter um fundo aqui e a gente falar um pouco sobre essa situação.
Eu preciso parar de apresentar? Isso, pode parar de compartilhar a tela, que aí alguém já vai. Tá. Joia. Aí, se precisar, a gente volta no caso. Mas pode deixar aí na. Isso. Mas... Isso. Deixa nessa e, se precisar, a gente volta lá no caso. Não dispersar. Gente, todo mundo me ouvindo? Eu não consigo acompanhar. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa específica no chat. Ok. Vamos lá. O que a gente pode discutir em relação a esse tema, né? De então como abordar a partir de todo o porquê, para quem, o quê. Então, como abordar o paliativismo pensando num caso como aquele ali, por exemplo? O que vocês entenderam? O que vocês querem discutir sobre isso? Podem ficar à vontade, tá, gente? Pode abrir Pode o ficar à microfone. vontade. Quem quiser falar oi para mim, pode falar. Bom, eu vou falar então uma impressão que eu tive, né? Eu acredito que essa paciente seja elegível para o cuidado paliativo, já que ela já tem manifestado um declínio na função, né? Uhum, Por conta dos episódios de incontinência. uhum. Eu só acho que seria difícil abordar isso com a filha, né? Já que ela mesmo nega que a mãe está tendo alguma dificuldade. Certo. Vamos explorar isso que a Larissa traz e aproveitar que tem um gancho aí que a Carolina Silveira colocou assim: acho que primeiramente a questão da filha como cuidadora, como oferecer ajuda para ela também, né? Então, esse um pouco do que a Larissa também trouxe. Alguém mais quer continuar? Que aí a gente vai fazendo. O Yuri, eu faria uma abordagem voltada para o Dan, além de ver os cuidados necessários para a filha. Gente, o que é Dan? Talvez sejam siglas que a gente chame de outros nomes. DAM, doença de Alzheimer? Não. É o quê? Pensei em doença de Alzheimer também, mas não sei. Yuri, ajuda a gente aí. Diagrama da abordagem. O diagrama da abordagem multidisciplinar, exatamente. Às vezes a gente usa os termos, as siglas, e tem gente que muda um pouquinho alguma coisa. Beleza. Também precisamos ver esse todo, né, da multidisciplinaridade. Bom, alguém quer tentar dizer ou tentar conversar sobre isso que foi levantado, Larissa, Carolina, o Yuri? Como é que a gente entende isso? Né? A Larissa fala que ela já tem alguns sinais aí de terminalidade, teve aquelas infecções urinárias, né? Tem mais coisa aí que reforçam essa percepção. Que coisas a gente poderia levantar? Põe na tela do caso para mim, por favor. Isso, pode voltar no caso. Volta só uma tela. É a anterior a essa.
Isso. Olha lá. O que a gente pode levantar dessa situação que poderia nos apontar de que é uma paciente que precisa de uma abordagem paliativista? A perda de peso, né? Também. O quadro de Alzheimer, a demência, Uhum. né? Perda acentuada de peso. Alguém colocou aqui manifestação do luto. Faz um recorte dessa manifestação do luto, deixa aqui de lado um pouquinho para a gente voltar sobre isso, poder falar especificamente. Perda acentuada, perda de peso, isso mesmo, né? Incontinência, né? Tem uma febre aí, tem um indicativo de infecção, pode ser de origem urinária, né? Muito frequente, incontinência urinária, isso o André colocou. Então, existem critérios, existem indicadores clínicos que nos chamam atenção. O próprio diagnóstico de Alzheimer, né, gente, já é aquilo que eu fiquei falando aqui, olha a bandeirinha amarela, olha a bandeirinha amarela. Então, o próprio diagnóstico já é uma coisa importante. E aí, a partir disso, os cuidados que ela requer e todos os acometimentos, né, os indicadores clínicos que estão acontecendo, então, fazem com que, sim, essa pessoa precisa de uma abordagem paliativista, né? Precisa para ela, para a filha, para a comunidade. Aquela manifestação do luto que a Maria Clara colocou, a manifestação do luto. Bom, esse luto antecipatório, ele é uma percepção, é um feeling que as pessoas têm. Pode ser a família, pode ser o próprio paciente, o próprio doente, ele vive o seu luto antecipatório, né? Inclusive nas demências, porque a gente fica achando que o paciente com demência não é lúcido o suficiente, ou ele não se lembra, vamos pensar que ele não vai se lembrar numa fase mais avançada da doença, mas enquanto a doença está evoluindo, mais no começo, ele ainda tem, né, muita coisa guardada aí, ele ainda tem, não tem um déficit tão grande. Então, a gente percebe mesmo esse luto antecipatório, esse luto em função da perda que já existe daquela pessoa, de quem ela é, não como morte, não da perda como morte, mas de quem ela é, né, da representação social daquela pessoa. Essa senhora aqui é uma pessoa importante para a comunidade, e a partir daí esse luto antecipatório, porque ela cuidou de várias pessoas da comunidade, várias crianças. Então, esse feeling, essa percepção, isso numa outra ferramenta que a gente utiliza muito para identificar pacientes em cuidados paliativos, que chama GESF, Global Framework, GESF, Global Standard Framework, nessa ferramenta, ele tem 3 gatilhos. Um dos gatilhos é uma pergunta surpresa. Essa pergunta surpresa é o seguinte: você perguntar para a família, para a comunidade, para o médico assistente, né? Você se surpreenderia que essa pessoa morresse no próximo ano? Se a resposta for não, né, por mais impactante que seja, se a resposta for não, você pode perceber esse feeling aqui do luto antecipatório. Isso quer dizer que essa pessoa provavelmente é elegível para cuidados paliativos. Inclusive, a gente usa como ferramentas de identificação, né, desses pacientes para cuidados paliativos, a gente usa o SPICT e acrescenta ao SPICT a pergunta surpresa para aumentar a sensibilidade das 2 ferramentas, para a gente perceber, falar, nossa, tem tudo isso, tem esses indicadores, tem isso, tem aquilo. E aí, se eu pergunto, você se surpreenderia se essa pessoa morresse no próximo ano? Né? Poderia ser nos próximos 6 meses, é mais curto ainda o tempo. Opa, sinal de alerta. E isso tem a ver, então,
interessantemente, com esse luto antecipatório que está aí nesse caso, né? Esse luto antecipatório é porque as pessoas estão percebendo que ela está próxima do fim. É uma pessoa elegível para cuidados paliativos. Como abordar isso? Precisamos conversar. Precisamos trazer o diagrama de abordagem multidisciplinar lá. Precisamos trazer esse plano terapêutico, pensar num plano terapêutico a partir da multidisciplinaridade, porque vocês viram lá na definição de cuidados paliativos, né? De que é uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, preferencialmente, para poder elaborar um plano de cuidado coerente, correspondente, proporcional para essa paciente, para essa pessoa. E lembrar que esse plano de cuidado, ele vai se adaptando, ele vai se modificando à medida que as exigências dela vão se modificando, à medida que as necessidades da paciente vão se modificando. Então, não adianta nada a nutricionista criar um plano de cuidado de uma dieta hiperproteica e hipercalórica, porque ela está perdendo peso, só que essa paciente está com dificuldade de deglutição, ela não está conseguindo engolir. E aí, se a gente não adaptar essa dieta para uma dieta palatável, que a paciente dê conta, né, que tolere, para que ela possa se beneficiar dessa dieta, essa dieta não faria sentido nenhum. E assim, a mesma coisa para um plano fisioterapêutico, de controle, né, muscular, tentar ganhar alguma massa muscular, ótimo, muito bem. Tentar manter esse paciente reabilitando-se à medida do possível, mas sabendo que cada vez é um pouquinho menos na régua. Cada vez é um pouquinho menos que a gente vai. Essa linha está se estreitando cada vez mais, né? Então, precisa fazer esse plano e acompanhar este plano de uma forma proporcional. Isso é muito sério, porque, por exemplo, vocês vão se deparar, infelizmente, pela nossa falta de preparo, a nossa falta de preparo na formação de vocês médicos, né, que estão em formação, pela nossa falta de preparo do sistema, pela nossa falta de preparo do sistema preparar a comunidade, as pessoas, os amigos, os vizinhos, para a terminalidade. Então, vocês vão se deparar com situações como essa, onde esse tipo de paciente vai evoluir para uma sonda. Isso é desproporcional. Se ele chega no momento da doença, onde ele tem uma disfagia tal que ele não consiga mais deglutir, isso é muito sério. Essa doença está contando para a gente já há muito tempo, porque a disfagia ela não é aguda, ela não acontece de uma vez, mas essa doença está contando para a gente já há muito tempo de que preparem-se, eu não estou tolerando, eu não estou engolindo mais. É como se a doença e aquela pessoa que tem essa doença falasse para a gente: pessoal, eu não engulo mais essa. Chega, deu. Qual o motivo da gente alimentar e muitas vezes superalimentar uma pessoa que está em fase final de vida e que o organismo está nesse declínio, já não consegue lidar com todos esses nutrientes? Já não tem enzima suficiente para metabolizar isso tudo, já não tem rim suficiente para ter tanta proteína dessa dieta, para aproveitar, para excretar essas proteínas, e acaba trazendo um outro problema. Qual o motivo da gente querer que essa pessoa morra, faleça, fortinha, gordinha, rechuchundinha, porque estava comendo? E aí é claro que existe toda uma questão cultural da comida, né, do alimentar, mas a gente precisa trabalhar essa filha, por exemplo, que está em negação, entre aspas, aí, para que ela se adapte, para que ela entenda que uma alimentação de conforto faz muito mais sentido quando chegar a hora
da alimentação de conforto, né, assim, da gente ir conduzindo isso, faz muito mais sentido do que você obrigar essa pessoa a comer, e obrigar através de um cano no nariz ou de um furo na barriga. Não vai mudar desfecho. E pelo contrário, além de não mudar desfecho, diminui a sobrevida, porque os pacientes sondados fazem mais broncoaspiração. E aí eles vão acabar tendo uma morte de pior qualidade, uma morte antecipada de pior qualidade. Então, olha só, um plano de cuidado abrangente, multidisciplinar, muito cuidadoso, onde os profissionais envolvidos têm que introjetar, têm que entender que aquele conceito de cuidado paliativo precisa fazer sentido para ele. Senão, ele não dá conta de lidar, senão ele quebra a corrente, vamos dizer assim. O que mais que a gente pode aprofundar aí, gente? O que vocês querem perguntar? Larissa, eu tenho até que horas? Já tinha, né? Até 9h30, mas se todo mundo estiver gostando, a gente vai. Tá. Doutora Érica, em muitos casos vemos que as pessoas lidam com o luto de forma diferente. Você acredita que essa negação da filha é, além de uma dependência emocional, também uma manifestação de luto, mesmo que em negação? Pode ser, sim. A gente tem que ter muito cuidado para não reduzir o luto, e muito mais do que isso, para não reduzir a grande Elizabeth Kubler-Ross, que definiu aquelas fases do luto, né, 5 fases do luto, mas que não são só as 5, aquilo é um recorte, né, da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. É muito além disso. Mas essa suposta negação da filha, sim, pode ser uma manifestação daquele luto antecipatório que não está sendo validado pela equipe, que não está sendo reconhecido. E aí, se a gente nega que essa pessoa está em terminalidade, essa cuidadora, que é filha, né, tem um forte envolvimento emocional, essa cuidadora se sente, não se sente acolhida, né, ou assim, ela é afastada da possibilidade de entrar em contato com a trajetória, com a terminalidade da mãe. E aí ela nega. Não, a mamãe está ótima, ela vai viver mais do que eu. Porque ela não quer entrar em contato com aquilo. Ela não quer, né? Ou ela está sendo, como é que diz? Está sendo evasiva, ela está sendo, né? Saindo ali daquela situação o máximo possível. E aí a gente precisa entender, nesse ajuste aí fino da escuta, a gente precisa entender se essa pessoa, ou quando, ou como, em que momento essa pessoa vai aceitar ou começa a ficar pronta para receber isso. O que eu vejo na minha prática, gente, é o seguinte: a grande maioria dos casos, nós nos escondemos atrás da negação dessas famílias porque nós não temos coragem de abordar a terminalidade, né? Quem não mexe com cuidado paliativo, muitas vezes, que não está tão acostumado, ok, então precisa se capacitar para isso e buscar formação, mas é cômodo indicar, é cômodo colocar que a dificuldade é a negação da família. Ah, essa família é muito difícil, ela não aceita que a mãe está morrendo. O que você fez para trazer essa família, para acolher essa família, para ter uma conversa sincera ou preparar, né? Essa conversa ela não é única, ela é ao longo do tempo, ela vai acontecendo. Por isso, daquele recorte das doenças não transmissíveis, são mortes anunciadas. Então, o que você fez para trabalhar essa pessoa?
para trazer com que ela dê conta de entrar em contato. E é muito bonito, porque quando ela dá conta de entrar em contato, ela valoriza cada segundo daquela vida. Quem me viu, acho que foi com vocês que eu dei uma aula recentemente, não foi, Larissa? Que eu falei do sentido da vida? Foi com vocês? Não, foi sobre a abordagem no luto, mas você falou um pouco sobre isso também. Tá, porque o que faz com que nós humanos, né, nós que temos consciência, nós que somos os únicos seres viventes que temos a capacidade de pensar, né, e elaborar, assim, ter um planejamento e pensar sobre a vida e tal, o que faz com que a gente valorize a vida é justamente porque sabemos que vamos morrer. É a certeza da terminalidade que valida a nossa existência, a nossa vida. Então, a terminalidade, a morte, ela não pode ser conduzida como algo, não vamos falar sobre isso, que aí talvez ela não aconteça. Isso é pensamento infantil, né? Isso é o elefante que está dentro da sala, atrapalhando todo mundo a ver a televisão, atrapalhando todo mundo a circular pela sala, atrapalhando todo mundo a ver o outro lado, mas ninguém tem coragem de falar, temos um elefante dentro da sala, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, a gente precisa, com esse tempo, com esse diagnóstico de uma doença, que a gente já sabe que faz parte daquelas trajetórias, vir trabalhando essa família, vir trabalhando essa comunidade, para trazer uma percepção de que a terminalidade precisa ser acolhida e vivenciada para valorizar cada dia, e de uma forma coerente e proporcional para os valores da dona FRS. Tudo bem? Faz sentido? Como poderia, Yuri, como poderia ser a abordagem da espiritualidade da dona, no caso? Bom, a espiritualidade, ela é uma dimensão que todos nós, todo humano tem, independente se a gente tem uma religião ou não, né? A gente costuma exercer, uma das pontes para se exercer a espiritualidade pode ser a religião, mas nem sempre. Às vezes, em certas situações, a religião é a ponte que leva para o caminho inverso, que te afasta da sua espiritualidade. Porque a espiritualidade é a dimensão do seu sagrado, é a dimensão do que faz sentido para você. O que faz sentido da sua vida, o que faz sentido da morte na sua vida. Então, abordar essa dimensão, né? E aí, numa pessoa que tem Alzheimer, que tem demência e que sabidamente vai se esquecer, a gente precisa se aproveitar lá do começo da doença, né? Lá a partir do diagnóstico, para perguntar, conhecer para a dona FRS quais são os seus valores. O que é sagrado para a senhora? Aonde mora o seu sagrado? O que é importante para a senhora? Se um dia a senhora tivesse uma doença que não permitisse com que a senhora me contasse o que eu posso fazer para a senhora, né? Que a senhora falasse para mim, não, doutora, eu não quero injeção do lado direito da bunda, eu quero do lado esquerdo da bunda. O que eu posso saber da senhora para fazer com que o cuidado que eu vou oferecer seja para a senhora, é seu, é individual. Qual que é o seu sagrado? O que é importante para a senhora? É a família, é a senhora, é o seu Deus, é a forma como a senhora se relaciona com as pessoas, de que forma é essa, do que é importante, né? É muito frequente a gente estar com pacientes idosos e falar assim, minha filha, eu estou pronta, minha mala está pronta, é só vir me buscar. Eu não tenho nada ainda para resolver nessa vida. Tudo que eu tinha que fazer está feito e eu estou feliz, estou bem, estou de missão cumprida. E a gente frequentemente cala, né? Ou a família frequentemente cala esse pensamento, a boca desses pacientes,
com aquela história assim, para, mãe, não fala isso que atrai. Para de falar, que isso, ela tá ótima, vai viver muito mais tempo do que eu. Então, a gente precisa entender, para abordar a espiritualidade, a gente precisa entender qual o sagrado daquela pessoa. E aí, pode ser que nós temos até essa facilidade de acessar a espiritualidade, Yuri, pode ser através da religião. A senhora tem alguma religião, alguma crença? Essa religião é importante para a senhora? Porque ter por ter também muita gente tem. E está tudo certo, né? E pode ser que a pessoa se dê conta de que ela tem aquela religião, ela seguiu aquilo ali a vida inteira, mas a igreja ou a religião não passou de um clube social para ela, de uma rede social. E aí, naquele momento é que ela se dá conta, nossa, que importância tem isso na minha vida? Quem é esse Deus que eu acredito? Quem é essa força, essa fé? Ou aquele que não acredita, que se diz ateu, ele também tem a sua dimensão espiritual, né? Que muitas vezes é a dimensão existencial, que a gente coloca de uma forma mais ampla. Então, é frequente a gente conseguir abordar a espiritualidade através da religião, mas a gente não pode se prender a isso. Tudo bem? Respondi para você, Yuri? A Carolina perguntou: esse caso é extremamente semelhante ao da minha avó. Ela também foi diagnosticada com demência já há algum tempo e uma das maiores dificuldades foi fazer meu avô, também já limitado, e minha tia, que mora com eles, aceitarem uma cuidadora. Infelizmente, na nossa realidade de cidade pequena, esse cuidado multiprofissional dos cuidados paliativos parece muito distante. E também me sinto extremamente limitada em saber como ajudar. É difícil, né, Carolina? É difícil e não é porque é só cidade pequena, não. É difícil porque nós temos uma cultura anti-morte, é difícil porque nós temos uma cultura, e tem crescido, inclusive, na sociedade, uma cultura anti-aging, né? A pessoa não pode sequer envelhecer, como ela não consegue evitar a cronologia, tem gente que tenta mudar até isso, né? Quantos anos tem, ela muda a capa para ser aceita, para se aceitar, para dar conta de se ver no espelho. E aí tudo isso tem muito a ver com a dificuldade de lidar com a terminalidade. E a dificuldade de lidar com a terminalidade reflete, gente, a dificuldade que essa pessoa tem de lidar com a própria vida, ou teve de lidar com a própria vida, porque deixou o piloto automático da vida ligado e pronto, e é assim, e porque todo mundo faz assim, é assim. E não tomou rédea, não tomou protagonismo da própria vida. Na hora que a doença chega, todas essas cascas, né, todas essas camadas ficam abaladas, se dissolvem, né? Não tem make que possa disfarçar isso. E aí a pessoa não se preparou para a vida. E isso eu não estou falando de idade, não. Estou falando para vocês, que são uma geração anterior à minha, né? Eu estou falando para a minha geração, e eu estou falando para a geração acima da minha. Qualquer um de nós. É hora da gente viver o presente, é hora da gente tomar conta da própria vida, exercer o protagonismo, reconhecer qual é o nosso sagrado, para que a gente dê conta de quando chegar a nossa fase, a gente fale, minha mala está pronta e eu estou tranquila. Né? É difícil, tá, Carolina? Mas a gente precisa, isso que nós estamos fazendo aqui é uma maneira, que a gente precisa formar profissionais de saúde aptos a lidarem com isso e trazer para toda uma comunidade, para toda uma sociedade, essa possibilidade. Eu trabalho com isso no meu dia a dia. E eu sou uma pessoa agraciada, abençoada, porque os meus pacientes, os familiares dos meus pacientes, a grande maioria, frequentemente, viram para mim e falam assim: que bom, graças a Deus, que bom que você, ou a senhora, eles me chamam de senhora, que bom que a senhora me deu voz daquilo que eu não tinha coragem de falar. Libertou
de uma gaiola. Essa semana passada, eu estava acompanhando uma paciente, e a filha que tem 70 anos, a mãe que faleceu, 99, a filha falou isso para mim, e ela não me chamava de senhora por motivos óbvios, eu não vou te chamar de senhora. Ela falou, que bom que você me libertou da gaiola que eu estava vivendo. Que paz. E aí foi uma despedida de mãe e filha, e de família, e a pessoa maravilhosa. Então, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, validar essa possibilidade para os nossos pacientes, né? Multiprofissionalmente, e nós, médicos, temos um peso fundamental nisso, extremamente importante. Tudo bem, Carolina? Vamos lá. Tenho dúvida em como abordar isso na comunidade, o luto antecipatório. Neste caso, por exemplo, os vizinhos da paciente. Abordar conversando mesmo. Se são vizinhos próximos e se a gente identifica que aquilo é uma rede, né, da pessoa, uma rede de apoio de alguma forma da pessoa, a gente pode acolher esses vizinhos e chamar para conversar mesmo. E propor uma roda de conversa, né? E, inclusive, para além disso, de acolher aquele medo e o próprio luto, uma forma de se trabalhar esse luto, o que a gente tem crescido hoje, vocês devem ter visto o Alexandre por aí no Congresso, Alexandre Silva, parceirão meu, super meu amigo, amado, tem um trabalho incrível com comunidades compassivas. A gente está começando um trabalho aqui em Goiânia em relação a isso, que é justamente de trazer a comunidade para o cuidado das pessoas que adoecem, que precisam, que necessitam. E ao cuidar do outro, a gente acaba sendo cuidado também. Então, esse luto antecipatório que a comunidade está vivendo, ele pode ser trabalhado a partir da possibilidade de ajudar no cuidado da dona FRS, de alguma forma. Às vezes, coisas simples, gente, coisas mínimas. Fulana, filha dela, né? Trouxe um bolo para você aqui hoje. Vamos tomar um café? Ou então, você não quer dar uma saidinha que eu fico com a dona fulana? Eu fico com a sua mãe? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que faz feira para você? Quer que faz compra? Quer que faz mercado para você? Você quer... O que você está precisando? Né? E nós, comunidade, ao cuidarmos do outro, nós somos extremamente cuidados. Né? É uma possibilidade de autocura, de autorregulação incrível. Então, uma das formas de trabalhar o luto, e aí dá espaço para se falar sobre isso, né? Dona fulana está declinando, dona fulana está piorando, o que que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode vivenciar essa dor que eu já estou sentindo, porque ela me remete a uma lembrança muito boa quando ela cuidou de mim? De que forma eu posso retribuir esse cuidado agora? Né? E ok, vizinhos. Pode ser todas as formas, né? Podem ser formas de retribuição material, eu vou fazer, estou saindo para o mercado, agora na pandemia então, né? Estou saindo para o mercado, você quer que traz alguma coisa para você? Olha, eu passei em tal lugar e me lembrei e trouxe isso para você, né? E aí trabalhar tanto com a própria paciente, você pode fazer isso com ela, apesar dela ter Alzheimer, né? A gente, claro, pode conduzir isso de uma forma maravilhosa, quanto com a própria filha. Então, é algo que é inerente da nossa humanidade, porque a gente sabe fazer isso, a gente precisa deixar isso acontecer, a gente precisa permitir que a amorosidade, que a compassividade flua, né? E visite as nossas relações interpessoais, e a gente tem a grande dádiva, a grande bênção de ser, de receber
mesmo dando, né? Enquanto está dando, a gente ainda consegue fazer isso. Tudo bem? Só para acrescentar um pouquinho, eu estava com essa mesma dúvida, e na palestra hoje do Alexandre, ele estava justamente compartilhando com a gente, né, um pouco dessa atividade que ele faz lá. E eu achei muito interessante, porque justamente numa situação como essa, eles fizeram uma conferência da família, então reuniram todos os vizinhos que se sentiam daquela forma, e que tinham um carinho pela paciente, e foi muito legal porque, conhecendo a relação que a paciente tinha com cada vizinho, eles conseguiram realizar o sonho da paciente. Então, assim, ela pôde entrar em contato com ela mesma nesse processo, né? Porque é muito difícil para quem cuida e é muito difícil para quem vive também. Então, achei bem Exatamente, legal. sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Gente, eu acho que a gente tem que caminhar para o final. Eu vou tentar responder aqui rapidamente, que eu pensei que não tinha mais perguntas, mas tem uma pergunta aqui do Benedito, falando que, tentando fazer uma relação com o que a Carolina disse, qual a importância da atenção domiciliar em cuidados paliativos e como isso pode favorecer a melhora da relação médico-paciente. A atenção domiciliar tem total relação com cuidados paliativos, porque, dentro do possível, a gente vai manter esse paciente em casa, e a gente pode, inclusive, controlar os sintomas desagradáveis, se ele estiver tendo sintomas, em casa. Para isso, uma rede assistencial adequada e através da própria estratégia de saúde da família, através da Serviço de Atendimento Domiciliar, do SAD, nas EMADs, através de uma atenção primária suplementar, a gente pode ter uma rede de apoio que dê esse conforto da pessoa em sua casa. Primeiro, a gente também tem que saber se é bom para a pessoa, se faz sentido para a pessoa estar em casa. Eu faço, né, trabalhando com isso, e a gente vai fazendo os contornos de todo esse cuidado, eu faço a condução de muito óbito domiciliar, que as famílias jamais imaginariam que iriam dar conta de passar por aquilo. Mas em respeito à pessoa que em algum momento falou, eu não quero voltar para o hospital, eu não quero ir para o hospital, me deixa morrer em casa, em respeito a isso, elas dão conta. Então, a atenção domiciliar tem uma relação linear, direta com cuidados paliativos. Aí tem, né, a gente precisaria de uma outra aula para falar só disso, das ferramentas e do que é que faz. Mas ela é extremamente importante, né? E isso favorece a relação médico-paciente porque favorece ainda mais o vínculo. É uma outra dimensão você fazer assistência domiciliar, né? Você entrar no sagrado daquela pessoa. A casa dela é o sagrado, é o templo dela, né? Então, é uma outra dimensão, é diferente do que está no seu consultório. E aí abre-se um mundo de possibilidades e um mundo de informações que muitas vezes a gente não vai ter no nosso consultório, né, na unidade, ou no hospital, ou seja onde for. Então, é sensacional, é maravilhoso. Larissa, põe na última página aí, que se alguém quiser meu contato, e-mail, telefone, enfim, Instagram, tá aí. Isso, obrigada. E quais a Beatriz, acho que a Beatriz até já saiu. A questão domiciliar e os próprios cuidados paliativos se relacionam muito com a integralidade da saúde também, né? Total integralidade da saúde. Né? Tem uma relação total. Cuidados paliativos, atenção domiciliar, integralidade, medicina de família e comunidade, elas se sobrepõem em todos os momentos, né? São conceitos e atuações e ferramentas e maneiras de enxergar e de ver que são sobrepostas. E para mim, na minha visão, isso nada mais é do que fazer boa prática médica. Ô, Beatriz, tá bom, vou voltar a responder. É fazer boa prática médica, gente. É fazer uma assistência que não né, a gente ficou muito viciado em achar que cuidar de paciente, cuidar das pessoas doentes, precisa ser dentro do hospital. 99% das pessoas que estão doentes no mundo hoje estão fora do hospital. Somente 1% das pessoas que estão doentes, elas estão dentro do hospital nesse momento.
Os 99% estão em suas casas, estão em outras, às vezes, em outros lugares, até em unidades de saúde, mas com uma conexão com casa muito grande. A gente precisa aprender isso. A gente precisa tirar o foco do hospital, voltar o foco para a pessoa. Né? E não é nem para a doença dela, é para a pessoa, para poder dar essa assistência integral. Beatriz, quais cuidados especiais na abordagem paliativa com crianças? Muito bem, ótima pergunta para o final da noite, super fácil de responder, né? Cuidados paliativos em criança, pediatra. É um capítulo à parte, porque, de fato, as crianças, infelizmente, né, criança também adoece e criança também morre, infelizmente. E a gente tem uma dificuldade de lidar com a morte de crianças, porque a gente, né, poxa vida, tinha uma vida pela frente, é uma criança, né, é um inocente e tal, tudo mais. Só que isso diz respeito da biografia de cada um, é uma história de vida. Aquela criança tem essa história de vida por algum motivo, que talvez mistérios que a gente não compreenda, fazem com que ela tenha aquela história. E pode ser que ela morra, mas pode ser que ela viva por muito tempo em cuidados paliativos, inclusive. Nós temos uma responsabilidade ética, ou talvez botar entre parênteses, antes da palavra responsabilidade, uma irresponsabilidade. Porque nós, medicina, nós, sistema de saúde, com nossa tecnologia avançada, com nossos suportes avançadíssimos e maneiras incríveis, a gente começou a viabilizar gestações inviáveis pela natureza. E aí a gente permite que certas síndromes raras, difíceis, enfim, certas condições de saúde lá da gestação que a natureza abortaria, nós começamos a tratar de tal forma onde a gente consegue manter esse bebê vivo, ou esse feto vivo, até o seu nascimento. Só que ele nasce com grandes dificuldades. Ele tem uma vida de grandes dificuldades. Ele tem uma vida onde ele já nasce em cuidados paliativos. E isso é possível, e isso a gente transforma, a gente ressignifica. Não estou dizendo que uma criança com uma síndrome rara, com toda uma condição e tal, que ela não tenha o direito de viver, não é isso. Mas a gente tem que estar preparado, então, e preparar aqueles pais para que essa criança já nasceu em cuidados paliativos. Isso quer dizer que ela vai conviver com a morte muito de perto. A gente não pode ter uma ilusão, né? Uma sensação irreal de que isso não aconteceria ou de que ela vai melhorar. Ela pode ter ganhos, né, promovidos por alguns tipos de reabilitações, mas ela nunca vai sair daquela condição, se a gente estiver falando de uma síndrome, por exemplo. Ou crianças que adoecem, crianças que têm câncer, crianças que descobrem uma doença lá que é ameaçadora da vida. Bom, essas crianças, elas costumam ter, né, por serem crianças, e se a gente permitir com que elas sejam crianças, né, se a gente não quiser adultalizar a criança, criança, de uma forma geral, é muito sensível, é muito esperta, é muito perspicaz. E ela percebe também a sua própria fragilidade ou sua própria terminalidade. E tem criança, tem alguns relatos, né, no mundo como um todo, de criança que diz assim, olha, eu já saquei que eu tenho uma doença, eu não quero passar minha vida inteira num hospital fazendo quimioterapia, eu quero viver, eu quero aprender a jogar bola, eu quero sair, eu quero andar de bicicleta, eu quero fazer não sei o quê, e eu não quero mais esse negócio que chama quimioterapia, que eu já passei 5 anos da minha vida dentro de um hospital. Então, eu sei que eu vou ter uma vida curta, mas eu quero que essa vida curta faça sentido, que eu aprenda outras coisas do que as paredes do hospital. E aí, dar escuta para essa criança é difícil, porque os pais sentem assim, como assim eu não vou tratar meu filho? Eu não vou fazer quimioterapia? Eu vou deixar ele morrer? Né? Então tem toda uma abordagem preparada, específica, especial,
mas que as crianças, de uma forma geral, quem lida com criança diz isso, né? De uma forma geral, são muito mais safas do que nós adultos. E lidam bem melhor, desde que seja sincera com elas. Com criança, não dá para fazer jogo de subterfúgio, de insinceridade, como muitas vezes é feito com o adulto. A criança ela é clara, né? Ela não tem esses recursos internos de dissimulação. Ela é papo. Então a gente precisa ser bem sincera com a criança. Tá? Aí tem toda uma formação bem específica também para lidar com criança. Tudo bem, gente? Estouramos um pouquinho o tempo. Ótimo, doutora. Eu queria agradecer a sua presença, por você ter ajudado a gente nessa oficina, por você ter sanado as nossas dúvidas também, ter esclarecido, aberto o mundo, né? Porque eu acho que o objetivo do congresso, da oficina, não é só falar do assunto, mas também inspirar com que a gente pesquise mais e busque mais esse conhecimento. Então, muito obrigada pela palestra. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu e uma boa noite a todos. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, realmente agradeço, acho que foi ótimo, essas experiências têm sido muito enriquecedoras, e como diz uma grande amiga paliativista, uma pessoa incrível, Maria Júlia Paz, ela gosta muito dessa palavra Oxalá, né? Ela fala, Oxalá eu tenho sido útil, então, Oxalá eu tenho sido útil para vocês hoje. Um beijo, se cuidem aí, muito obrigada. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.